Sejam todos muito bem-vindos ao canal de educação da Unialphaville. Eu sou a professora Solange Padilha e essa é a série Explicando Educação. O tema de hoje, neuropsicologia no Instagram. Um projeto de extensão significa a articulação entre aquilo que é produzido nos grandes centros universitários, quer dizer, o conhecimento que é produzido dentro dos muros dos grandes centros universitários e que se estende à aplicabilidade à sociedade. Ou seja, não há sentido produzir conhecimento e esse não servir para resolver as questões que a humanidade precisa resolver. E por conta disso, o Explicando Educação de hoje convidou 3 alunos do curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Kelly, a Kesley e o Tyrone, que vão nos explicar, vão nos contar sobre um projeto de extensão que está divulgando conhecimento pelas redes sociais. Eu já estou vendo aqui a Kelly, eu vou primeiro chamar a Kelly, porque ela vai iniciar a nossa conversa nos explicando quais os objetivos desse projeto, por que eles escolheram as redes sociais para divulgar o projeto, como é que isso está sendo recebido tanto pela comunidade dos professores que acompanham, dos seguidores que acompanham o Instagram do projeto que eles organizaram e também como está acontecendo o retorno das redes sociais nesse projeto. Vamos ver se os alunos já estão aqui conosco. Pronto, já convidei a Kelly. Vamos lá, Kelly, vamos explicar os nossos... Ei, querida, Olá. Muito obrigada, muita gratidão por você ter deixado um pouquinho os seus afazeres para nos explicar, nos falar desse projeto da neuropsicologia em casa, que está bombando nas redes sociais e que serve de exemplo que nem o fato de nós não podermos estarmos em contato com outras pessoas nesse momento, um projeto de extensão não possa servir para divulgar conhecimento. Bom, Kelly, por favor, fala um pouquinho de você, quem é você, um pouquinho do seu curso e já começa nos explicando como surgiu o perfil do Neuropsicologia em Casa. Sim. Então, bom dia, gente, a quem está assistindo. Eu só peço que você fale bem alto, perto do microfone, porque... Tá baixo? Tá melhor assim? Tá baixo, Mais alto? Ainda tá baixo? Agora tá melhor, mas fala bem perto do microfone. Você sabe que coisa ao vivo, a gente até se arrumar, se ajeitar, é isso mesmo que acontece. Mas vamos lá. Tá, se ficar muito baixo, você me avisa que aí eu tento também fazer sem fone. Eu achei que com fone ia ficar melhor. Eu acho melhor ficar sem fone. Eu acho melhor sem fone. Se você puder. Só um minuto. Eu acho melhor. Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. E agora, vamos lá, Kelly. Vamos ver se ficou melhor. Estão me ouvindo agora? Tá melhor? Não, não está. Eu acho melhor. Perto do seu microfone, não? Oi? A Marilda Aparecida, que entrou agora, pode nos dizer se ela está ouvindo bem? Está ouvindo, Marilda? Tyrone, você está ouvindo bem a Kelly? Pode falar, Kelly. Será que era melhor com o microfone? Aproximando bastante assim o microfone? É melhor. Vamos lá. Coloca o fone, então. Bom, pessoal, muita paciência nessa hora, porque já sabe que tudo que é feito ao vivo, na internet, a gente corre o risco dessas situações acontecerem. Bom, tá ouvindo bem, Tyrone? Então, ótimo. Vamos ver se você ouve agora a Kelly. Começa lá, Kelly. Como surgiu o perfil da neuropsicologia?
Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá Tá. melhor do que antes? Tá Melhorou bem. um pouco. Tá bom. Então, você tinha pedido, né, para apresentar. Eu sou a Kelly, eu estou no 10º período da graduação de Psicologia na UFRJ e eu sou uma das integrantes dessa equipe de extensão, né, do nosso Instagram. Eu já estou na equipe com a Rosinda, de Neuropsicologia, a professora Rosinda Oliveira, supervisora lá da UFRJ, desde o início de 2019. E a nossa ideia para o Instagram, ela surgiu, na verdade, foi no ano passado, assim, por volta de junho do ano passado, principalmente com a questão da pandemia, né? Então, para poder explicar um pouco melhor do contexto, assim, como eu falei, nós somos uma equipe de neuropsicologia. A gente atende na Clínica Escola de Psicologia da UFRJ e lá a gente tem um trabalho voltado assim, para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos que possuem dificuldade de aprendizagem. Aí as crianças chegam para a gente lá na DPA, encaminhadas pela escola ou por outros profissionais da saúde, e a gente se responsabiliza por fazer a avaliação neuropsicológica e, se for o caso, depois a reabilitação neuropsicológica Então, também. isso já existe uma atividade de extensão que você já está fazendo dentro do seu curso. Sim, é uma atividade de extensão, mas ligada também a um estágio clínico, né, da Clínica Escola da UFRJ, né, Psicologia. E a Rosinda já tem esse projeto há alguns anos lá na UFRJ. Como eu falei, eu faço parte dele desde 2019, desde o início de 2019, e a gente faz esse trabalho atendendo as crianças em avaliação e reabilitação. Aí acontece que todo mundo sabe, ano passado foi aquela loucura com tudo fechando, a pandemia, e a gente não pôde continuar os atendimentos, né, presenciais. Vocês estão me ouvindo? Não sei se é a internet. Bom, eu vou chamar também o Tairone para ele, porque a Kelly está com alguns problemas. Kelly, eu vou chamar também o Tairone, que é um outro aluno que faz parte desse projeto de extensão, o Neuropsicologia em Casa, para ele compartilhar com você as informações, porque eu acho que a sua internet também está tendo alguns problemas. Você está sumindo. Eu coloquei agora... Oi, Tairone. Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo legal? Tá vendo? O som dele está melhor. Que bom. Vamos lá, meu querido. Ajuda a Kelly aí. Muito obrigada em nome da Unialphaville. Eu quero agradecer a todos três, a vocês, o grupo que está aqui prontamente atendeu o meu convite. É muito importante estudantes universitários conhecerem o valor e a aplicabilidade de um projeto de extensão. Então, por favor, Tairone, ajuda a Kelly a nos contar como surgiu o perfil da Neuropsicologia em Casa, o objetivo do perfil, por favor. Bom dia, gente. Eu entrei nessa extensão tem 6 meses e, assim, a Kelly fundou essa ideia, né? Assim, ela é nossa quase mentora do Instagram. Então, assim, pensar na extensão do Instagram é pensar que, numa pandemia, como a gente consegue praticar a extensão. Tentar desenvolver um projeto que consiga devolver o conhecimento que a gente consegue obter na faculdade, nem sempre é fácil. Principalmente a questão de transformar a linguagem que a gente está acostumado a ver na academia para uma linguagem cotidiana. Eu penso que, talvez... Perdão, gente. Acordei hoje muito, muito rouco. Sem problema, vamos lá. Eu não sei o que foi que a Kelly programou a falar, assim, porque a gente tinha dividido... Então, qual o objetivo... Qual foi o objetivo do Neuropsicologia em Casa? Pode falar, qual é o objetivo? Sim, estou te ouvindo. Eu troquei a internet, vamos ver se agora fica um pouco melhor. Mas às vezes acontece isso, né? Com a conexão. Então,
Aí, como eu estava falando, o projeto, na verdade, surgiu assim. A gente tinha já as nossas práticas em clínica, nessa parte de neuropsicologia. E aí, com o início da pandemia, a gente continuou fazendo nossas supervisões online, né, pelo Meet, Zoom, e grupos de estudo, lendo artigos, mas a gente perdeu um pouco, ali pelo menos até setembro do ano passado, da prática clínica, né? Depois o CFP liberando, autorizando os estagiários a atenderem de forma remota, que a gente voltou só com as reabilitações online. Mas até ali setembro, outubro do ano passado, a gente estava mais estudando, fazendo as supervisões, lendo artigos. E aí surgiu a ideia, assim, que eu me lembro foi a Rosinda que deu a ideia, por que a gente não faz alguns vídeos ou compartilha esse conhecimento que a gente está estudando aqui com pais e professores que possam se interessar, né, por esse conteúdo, para o desenvolvimento das crianças, como ajudar, como auxiliar no crescimento, no desenvolvimento das crianças. E como é que vocês fazem a escolha dos temas? Porque eu percebo, eu acompanho Neuropsicologia em Casa, e eu percebo que vocês divulgam práticas pedagógicas que auxiliam, inclusive, professores que estão em sala de aula. Sim. Tanto os pais, as mães, que nesse ensino remoto, nessa dificuldade que nós estamos enfrentando, eu percebo que as postagens do Neuropsicologia em Casa arrasa mesmo. Tem a Calves está falando, arrasam mesmo, é verdade. Vocês produzem conhecimento de uma forma, e isso também é uma outra pergunta, quem é que faz a arte? Né? Porque vocês precisam utilizar dos recursos da tecnologia de comunicação e informação. Né? Então, assim, qual é o critério para escolher o tema, escolher o conteúdo e quem é que faz essa arte? Hoje eu vi um post fantástico da Sombra. Legal, Tairone vai poder explicar melhor sobre ele. A gente até programou, né, de falar depois como que funcionam as equipes. Fala mais alto um pouquinho, Kelly. A gente até programou de depois explicar como a gente se divide em equipes e quem fica responsável por fazer a arte, quem fica responsável por criar o conteúdo do post. Isso tudo a Kesley, depois, quando entrar, ela vai poder explicar bem melhor, assim, os detalhes. Mas... Seu microfone tem um volumezinho aí, um controle de volume? Não. Eu tô ouvindo bem ela. Então, tá bom. Você está ouvindo bem? Beleza. Então, vamos lá, querida. Desculpa te interromper de novo. Não, tudo bem. A Kesley, então, depois vai explicar melhor como a gente faz esses processos. Mas, assim, para poder finalizar sobre o objetivo, né, do nosso Instagram, como eu falei, surgiu com essa intenção de compartilhar conhecimento de neuropsicologia, desenvolvimento de aprendizagem infantil. E a gente acabou escolhendo o Instagram por perceber que as redes sociais estavam sendo muito visadas naquele momento. Sim. O Instagram foi a nossa primeira escolha. Assim, a gente começou pelo Instagram, depois a gente tentou postar também um pouco no Facebook, mas depois, fazendo uma análise de engajamento, a gente percebeu que o que estava dando mais retorno era o Instagram. E por isso mesmo? A gente, sim, assim, de professores, ou adultos no geral, que não fossem pais nem professores, mas que estavam vendo os posts e comentando, compartilhando. Chega muita dúvida também no direct pra gente, assim, na parte privada dos comentários. Dúvidas sobre desenvolvimento no geral, dúvidas também sobre atendimento. Mas muito mais esse retorno estava vindo do Instagram. Enfim, a gente diz assim, que a gente tem 3 objetivos principais com a página do Instagram. Que o primeiro é esse que eu já comentei, que é compartilhar conhecimentos de neuropsicologia com o público geral, né, pessoas que não estão dentro da universidade. O outro seria estimular os pais e adultos no geral a brincarem com as crianças, fazendo com que essas pessoas entendam realmente a importância do brincar no desenvolvimento, né, infantil. Como que, através do ato de brincar, as crianças podem aprender e se desenvolver.
E é isso, né? E o terceiro objetivo seria compreender os efeitos dessa atividade do brincar no crescimento das crianças. Aí a gente até costuma se remeter muito assim, a um conceito que foi o Vygotsky, né, que desenvolveu de zona de desenvolvimento proximal, que é uma informação assim, bastante consolidada na literatura científica, de que o ato de brincar ele cria zonas de desenvolvimento proximal. Que o que seria isso? A criança ela tem as coisas que ela já sabe, aí seria o nível real do desenvolvimento, da aprendizagem dela, né? E tem o nível potencial, que é o que ela pode vir a aprender, mas se ela tiver a mediação ali de um adulto ou de uma outra pessoa que conheça, que saiba, né, do que está mediando ali com a criança. E a zona de desenvolvimento proximal seria esse espaço entre o que ela já sabe e o que ela pode vir a aprender. Então a gente acredita que é isso assim que acontece. No ato de brincar, ali na interação com o adulto, a criança ela vai criando essas zonas de desenvolvimento proximal e vai se desenvolvendo. Ela passa a dar saltos qualitativos no desenvolvimento dela, do nível real, do que ela já sabia, para coisas que ela pode incrementar, né, na sua aprendizagem. E essa é a nossa intenção assim, com o Instagram. E está dando certo. Tá dando certo. Às vezes tem alguma Há dificuldade. algum tempo atrás, eu pensava que as redes sociais seria uma tragédia na vida dos professores com seus alunos, dentro de sala de aula. Eu estava realmente muito enganada e eu faço a meia-culpa, porque atualmente, depois do que nós estamos vivendo, não é, com esse processo de aprendizado da pandemia, que mudou para sempre a forma de ensinar e aprender, ou melhor, escancarou, não é, o que a gente já estava sabendo. Uhum. Realmente, eu percebo que vocês tiveram assim, vocês deram... Eu ainda não conheço outros projetos que estão acontecendo nas redes, provavelmente deve ter, não é? Mas vocês fazem porque, volto novamente, que vocês aliam o conhecimento de uma forma mais simples, com uma linguagem muito acessível, não é? Vocês apresentam atividades pedagógicas práticas para o desenvolvimento da aprendizagem, para o desenvolvimento das crianças, e aliam a arte, a linguagem do Instagram. Vocês, agora me conta, quem é que faz essas artes? É o Tairone? Ou a Kesley? É um pouquinho de cada um, Um pouquinho de cada um. Sim. Na verdade, a gente tem uma divisão, assim, de conseguir cada um fazer um post durante a semana, e a gente acaba dividindo a questão do design também depois. Só que a gente tem uma lista de ideias de postagens que a gente compartilha, e a gente vai junto tentando montar ideias que possam ou ter a ver com a questão do desenvolvimento em si, ou com algum tema, tipo assim, Dia das Crianças, Dia do Meio Ambiente. E a gente monta uma série de conteúdos naquele tema. Eu acho que essa questão da linguagem da internet, ao meu ver, é o nosso maior desafio. Sim. Porque, assim, a gente tem uma equipe muito boa em questão acadêmica, porque, assim, a gente alia a extensão do Instagram, geralmente com um estágio científico, um estágio de clínica, e a gente tem muito conteúdo para oferecer. A gente tem muita coisa. Só que, como transformar todo esse conhecimento de 10 artigos de 40 páginas num post de 30 segundos? Como fazer um vídeo de 30 segundos com um conteúdo que a gente consiga informar algo? Então, assim, muitas vezes a gente leva para a reunião um post assim, enorme, com muita informação, que não dá certo. E, às vezes, uma coisa com uma palavra, a gente consegue atingir um ponto muito mais interessante. Então, assim, é a grande luta da academia com o conhecimento da população em geral. Não adianta a gente querer transformar esse conteúdo gigantesco de uma vez só, empurrar a goela abaixo
porque não funciona. Sim. Então a gente tem que trazer a questão assim, muito atrativa, né, para o público. Fala, Kelly, pode falar. Não, perfeita a sua fala, só ia acrescentar, né, que assim, eu acho que essa é a maior dificuldade de todos os extensionistas, porque Solange perguntou como a gente se divide. Então, lá na equipe, nós somos 11 extensionistas. Todos nós criamos posts, então a gente estuda, né, assim, por fora da extensão. A gente tem algumas disciplinas que a gente faz com a professora Rosinda, com a Jane, que é a outra professora da UFRJ que ajuda a gente na extensão. Enfim, as outras disciplinas que a gente vai fazendo também. E ao longo do nosso estudo vão surgindo assim ideias. O que disso aqui que a gente está estudando seria interessante a gente passar para o público, né, para os pais. E aí vão surgindo as ideias. Aí foi o que o Tairone falou. A gente vai colocando numa planilha. A gente tem sempre uma planilha enorme que vai lá sendo atualizada com ideias. E aí cada pessoa, cada um desses 11 extensionistas, a gente tem uma organização de quem vai fazer cada post. Né? A gente pega lá uma dessas ideias da nossa planilha e vai criando. Mas, assim, uma coisa que eu percebo que eu estou, né, na extensão desde o início, algumas pessoas já passaram pela extensão e se formaram e outras entraram. Uma coisa que eu percebo bastante, assim, em mim, em todos os outros extensionistas, é essa dificuldade de traduzir o conteúdo científico e acadêmico para uma linguagem mais acessível, né? Perfeito. Mais simples. E esse é um exercício que a Rosinda e a Jane, assim, elas são fundamentais para a gente ter sucesso nisso, porque às vezes a gente chega para elas, né? A gente tem um tempo na nossa supervisão que a gente separa só para conversar sobre o Instagram e revisar os posts. E a gente tem ideias maravilhosas de design, de como deixar o post interativo, com figuras legais. Mas às vezes a gente leva uns posts assim, com uma linguagem tão acadêmica. A gente está tão acostumado, né, na universidade, às vezes a gente passa 4 anos escrevendo tudo em formato BNT, uma linguagem muito formal. E aí quando a gente precisa passar isso para o Instagram, é muito difícil. E aí entra a revisão da Jane e da Rosinda, assim, com um olhar super cuidadoso de como transformar uma palavra, né? Coisas que a gente não pensa, mas que com a prática a gente começa a aprender isso, né? Que é um exercício, eu acho, super importante de conseguir traduzir mesmo sim. O que a gente aprende na universidade e passar para o público sim. Em geral. Você está falando sobre um ponto, Kelly, que também representa o grande desafio nesse momento para todos os docentes. Os acadêmicos e os que já meio que encerraram a sua vida acadêmica, né, de estar pesquisando, de estar se atualizando, porque o professor também ele precisa tomar esse cuidado, né? A Rosinda me disse uma frase, a professora Rosinda, que já esteve conosco aqui, né, quando eu conversei com ela sobre o aprendizado em ambientes virtuais, ela me disse assim, ô Solange, aquelas nossas teorias conhecidas já andaram, já foram para frente, já tem pesquisa sobre a memória, sobre o aprendizado em ambientes virtuais. A forma de ensinar nesses ambientes é diferente, a didática é diferente, enfim, isso aí é assunto para outra live. E aí você, não é, vocês desse grupo do Neuropsicologia em Casa, que estão se esforçando, se esmerando, que deixaram para trás não é bem a palavra, mas que se tornaram, como dizem os japoneses, para aprender é preciso primeiro se igualar um papel em branco, uma folha em branco, porque senão não entra novos conhecimentos, não é? Vocês, mesmo estando ligados a um centro universitário, a uma universidade, a um grande centro acadêmico, que a pesquisa se faz presente, né, que vocês estão acostumados a pautar a profissionalidade e a formação de vocês dentro da pesquisa, por meio da pesquisa, vocês estão buscando, sem preconceito,
né, e sem preconceito, a forma de utilizar, de serem contemporâneos. Não é? O que nós temos hoje é um fato. Nós precisamos aprender a ensinar por meio das tecnologias de informação e transformar as redes de relacionamento também em ambientes de aprendizado, porque não dá para ficar afastado daquilo que é um fato histórico, daquilo que é um fato atualmente. E por isso eu fiquei tão deslumbrada com o projeto de vocês. Né? E quantos alunos, acho que você já falou do grupo, mas eu queria que você repetisse quantos alunos fazem parte desse grupo do Neuropsicologia em Casa. Atualmente, nós somos 11 alunos. Eu acho que a Kesley também, né? Porque, então, assim, eu vou precisar que alguém dê espaço para a Kesley, porque só cabe 3. Pode me tirar e coloca a Kesley. Não, então aí você dá uma saidinha, e você dá uma saída e eu chamo a Kesley. Espera aí. Beleza. Então, a Kesley, ela vai poder explicar melhor para a gente essa questão da quantidade de alunos e do que cada um deles, né, fazem. E aí depois o Tairone também, ele pode voltar, se for o caso, no final, para fazer uma conclusão, que ele queria trazer algumas reflexões sobre as potencialidades. Oi, pessoal. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. De coração. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Que bom. Beleza. Então, você ficou encarregada de nos contar sobre o grupo, sobre os participantes do Neuropsicologia em Casa, né? Quantos são? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor, querida. Sim, então, nós somos atualmente 11 extensionistas e nós estamos divididos em subequipes, em 4 subequipes, né, porque a gente tem assim toda uma logística para o nosso trabalho. Então, nós temos a equipe de gerenciamento, que é a equipe responsável por manter o nosso Canva organizadinho, que é o Canva que a gente utiliza, né, como editor gráfico. E aí, essa equipe também é responsável pelo planejamento e a organização das postagens, né? Como a Kelly falou, a gente tem uma planilha que tem os dias, né, que as postagens serão feitas, que tipo de post será, se vai ser um post carrossel, individual, se vai ser um Reels, enfim. E temos também ali, né, a gente coloca o tema daquela postagem e quem ficou responsável por aquela postagem, né? Então, aí essa é parte da equipe do gerenciamento. Aí a gente tem também a equipe de design, que é a equipe que é responsável por passar aquele pente fino, né, no nosso post. Que depois que a gente vê lá a questão, como a Kelly colocou aí, o Tairone colocou, da linguagem, se está numa linguagem acessível, depois da gente ver isso com as nossas supervisoras, a gente vê essa parte, a equipe de design vê pra gente se está tudo nos conformes ali da planilha de cores, aliás, da paleta de cores, porque nós temos uma paleta de cores, né, para serem utilizadas, para o nosso Instagram ficar bem ali, bem atrativo para o pessoal. Eles também são responsáveis por ver se a logo tá direitinho, se a fonte do nosso conteúdo ali tá ok, né? E também são eles que... Aliás, deixa eu passar agora para a equipe de criação, que é, né, a minha equipe atualmente. A gente cria as legendas, né, dos nossos posts. Então, a gente pensa nas legendas para elas serem atrativas, né? Cria o nosso guia.
né, de acordo com os temas das nossas postagens. Então, por exemplo, nós temos a série Brincando se Aprende, né, que ali a gente organiza conteúdos por brincadeiras e os benefícios que aquelas brincadeiras trazem para o desenvolvimento cognitivo, motor da criança. Então, nós temos assim, posts com temas que vão desde brincadeiras e seus benefícios nesse sentido, até também assim, falar sobre a habilidade, o desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita, da matemática, da importância do contato com a natureza, da importância da interação social, né, das crianças com os adultos e com outras crianças, da importância da regulação emocional, enfim. E aí nós temos também a equipe de engajamento, né, que é a equipe que é responsável por criar hashtags que sejam assim atrativas, que aumentem nossa visibilidade. A gente também procura dialogar com outros Instagrams com a proposta parecida com a nossa. Então isso fica, né, na conta aí da equipe de engajamento. Eles também enviam, né, como a Kelly falou, nossos conteúdos para os pais das crianças que têm reabilitação com a gente. E uma coisa interessante também que foi produzida na equipe de engajamento foi a criação do nosso mascote. Eu até ia pedir para o Tyrone falar um pouquinho aqui para a gente, porque essa ideia foi dele, né? A criação do mascote Tutu, que é o nosso gatinho aí de estimação do Instagram, né? E o Tutu, ele é inspirado aí no gato da nossa supervisora, Rosinda. Ele tá sempre também nas nossas reuniões, nossos encontros. E aí, assim, ficou uma forma de buscar interagir, né, com o nosso público de um modo mais leve, né, descontraído. E, enfim, assim, a gente procura trazer, né, essa questão da descontração, assim, nos nossos vídeos, né? A gente faz esses vídeos, os reels, que são aqueles, né, de 30 segundos, trazendo ali brincadeiras as mais diversas possíveis. Dança da cadeira, criança brincando com massinha de modelar, e morto-vivo, jogo de sombras, enfim. E daí a gente mostra ali, numa linguagem bem simples, como que naquele momento, né, de uma brincadeira, de um lazer ali, né, das crianças entre si ou delas com os adultos, que assim, habilidades como percepção visual, né, o controle motor, como isso está sendo trabalhado. Então, tem sido bem, bem rico para mim fazer parte desse Instagram, né? Dessas equipes, né? Assim, poder ver um pouquinho do trabalho de cada sub-equipe, porque a gente também tá buscando fazer uma rotatividade, né, nossa aí nessas sub-equipes. Então, por exemplo, quando eu entrei, eu fazia parte da equipe de engajamento. Agora eu estou na equipe de criação. Então, aí a gente vai aprendendo bastante e ajudando a disseminar o conhecimento. Como é feita essa escolha? Por exemplo, a equipe de engajamento que você fez parte, se eu estiver enganada, me diga, são os conhecedores de como funcionam as redes, correto? Sim, a gente... Então, me conta um pouquinho disso. Como é que foi a experiência de se fazer... O que a equipe de engajamento faz? Apesar que você já falou bastante sobre isso, mas como foi esse começo? Vocês tiveram alguma formação para, assim, procurar algum curso de marketing ou coisa parecida?
Não, olha, Solange, a gente é bem assim, a gente vai correndo atrás, vai procurando informações, né? E cada um vai contribuindo com o outro. Nós mesmos vamos fazendo, né, as nossas pesquisas e aí descobrindo maneiras como aumentar a nossa visibilidade. Então, assim, a gente buscou, né? Assim que a gente entra, a gente procura assim, se organizar onde cada um tem mais afinidade. Mas aí depois a gente foi vendo que seria importante também a gente ir para outras subequipes. Então, eu que estava na do engajamento, fui para a de criação, né? Possivelmente depois vou estar na de design. Então, a gente achou melhor fazer essa rotatividade. E aí a gente vai pesquisando, vai conhecendo, vai conversando, né, com conhecidos nossos que lidam, né, com Instagram, com rede social há mais tempo. E aí a gente vai vendo, olha, é importante colocar as hashtags assim que são mais seguidas. É importante a gente curtir, compartilhar também posts, conteúdos de outros Instagrams com a proposta semelhante ao nosso para eles nos verem também, nos seguirem também. Então a gente vai fazendo um estudo nesse tipo. Como é que vocês têm uma equipe responsável por observar o retorno? Vocês medem o retorno? Vocês se preocupam com isso? Com os seguidores, com qual o público que está sendo atingido? Sim, nós temos, e quem faz isso é a equipe de engajamento também. E aí a gente percebe, a gente analisa ali, né, as práticas, o que a gente fez, né, ali para aumentar a nossa visibilidade e o que deu certo. E a gente vê assim, olha, a partir disso, nosso número de 500 seguidores foi para 800, enfim, né, a gente vai fazendo essa análise, mantendo as práticas que estão dando certo e buscando nos aperfeiçoar. Sim. Nesse momento que chegou o ponto, né, o projeto chegou a esse ponto que chegou, talvez a Kelly possa também responder, qual é ainda vocês estão vendo algum grande desafio a vencer, ou vocês acham que já chegaram num ponto aonde vocês queriam chegar? Eu acho que a gente já alcançou muitos dos nossos objetivos, né? Assim, aqueles principais de divulgar esse conhecimento, mas, assim, existe sim uma dificuldade que é de manter esses posts e o engajamento, né? A interação com o público acontecendo. Porque o Instagram, assim, ele é uma ferramenta que, se você não produz conteúdo diariamente, acaba que você não tem um retorno, né? Os seus seguidores, eles não veem os posts e acabam se perdendo. Você fica com os seguidores, mas você não tem o retorno de seguidores verem todo o post, curtirem, comentarem, compartilharem. Então, assim, um grande desafio, eu acredito que a gente está passando nesse momento, é conseguir manter o engajamento do Instagram, assim, entre todos os posts. Isso sem necessariamente ter que postar um conteúdo todo dia, porque, assim, essas pessoas, né, que trabalham com marketing, principalmente, explicam como divulgar seus trabalhos no Instagram. Eles sempre falam que é importante, assim, você está aparecendo pelo menos nos stories todo dia, e aí fazer um post ali no feed de 2 em 2 dias. Só que acaba que essa é uma quantidade de produção de conteúdo que a gente não consegue ter lá na equipe, porque, como eu disse, a extensão ela é só um braço do nosso projeto. Assim. A gente tem nossas reuniões semanais, mas além da extensão, a gente tem outros projetos, né, outras atividades. Então, produzir essa quantidade de conteúdo demasiada não é algo que a gente consegue no momento. Mas ainda assim, uma coisa que o pessoal do engajamento está estudando agora é como ter o retorno do público
mesmo fazendo posts, assim, 4 vezes na semana, que é uma média da quantidade que a gente faz. Às vezes 3, às vezes 5, mas nessa média. Acho que essa é a grande dificuldade do momento e algo que a gente tem tentado estudar de como melhorar mesmo o engajamento, né? E até aproveitando Vocês... Correto. Pode falar. Vocês tiveram algum feedback, assim, que emocionou muito vocês, que foi muito interessante? Vocês se lembram de alguém que escreveu e que vocês ficaram muito felizes para contar? Olha... Assim, professor ou alguma família que vocês acompanham no projeto? Então, como esse não é um projeto assim que a gente tem tanto contato, né, frequente com as mesmas pessoas, não é comum da gente ter mesmo esse retorno assim de uma mesma família tá falando várias vezes, ou mesmo assistindo o nosso conteúdo várias vezes, a ponto de ter esse tipo de comentário, eu acredito. Mas eu acho que eu não consigo lembrar assim, de um comentário específico que tenha emocionado muito a gente, mas eu acho que assim, a quantidade de vários comentários simples, sabe? Agradecendo por uma dica simples que a pessoa às vezes nem prestou atenção. Eu lembro, logo no início do nosso perfil, que a gente deu Fala uma mais dica alto um pouquinho. Tudo bem. A gente deu uma dica sobre como ajudar a desenvolver a atenção, né? A função cognitiva, o processo cognitivo de atenção nas crianças. E com algumas estratégias de como fazer a criança conseguir ficar mais tempo prestando atenção numa atividade. Enfim, aí a gente conversou, assim, a ideia era passar essa informação no post, de que a atenção, ela é algo que a gente constrói ao longo da vida, que as crianças não nascem com esse processo cognitivo desenvolvido, né? E aí eu lembro que isso foi logo no início do nosso Instagram. Aí uma pessoa comentou que isso tinha sido muito esclarecedor para ela, porque ela nunca tinha parado para pensar que uma criança não nasce com atenção. E às vezes as pessoas acabam criando aquela ideia de que a criança não quer ser atenta porque tá fazendo birra ou algo do tipo. E aí a pessoa colocando isso no comentário, que isso foi esclarecedor para ela e que iria mudar também a forma como ela lida com as crianças ao redor dela. Então, acho que coisas desse tipo que vão fazendo a gente Só isso aí já valeu muito a pena. Sim, e também simples comentários assim como, eu vou fazer isso em casa, ou então uma pessoa, né, marcando a outra, falando, olha só, fulana, faz com as crianças. Isso também é muito bom, porque a gente vê como que está despertando o interesse, tá podendo contribuir, né, engajar, incentivar esses momentos de interação que são tão ricos. Sim, Isso daí eu penso que é um troféu para o projeto do Neuropsicologia em Casa. Vocês acertaram muito na forma, no conteúdo. Talvez futuramente vocês possam até se engajarem com outros estudantes de outros centros universitários, não é? Porque... para democratizar bastante o conhecimento que vocês distribuem. Enfim, eu sou fã de carteirinha do Neuropsicologia em Casa. E eu quero dizer a todos que estão... Como? Só comentar que eu estou sempre vendo realmente você reagindo aos stories, curtindo, estando presente nos nossos posts. Muito bom essa compartilho, essa porque não realmente participar, divulgar conhecimento utilizando as redes sociais, para mim, nesse momento, é uma prática muito importante. E eu queria avisar a todos os nossos seguidores que, por favor, podem acompanhar o Neuropsicologia _casa no Instagram,
E no nosso blog, no blog da Unialphaville Educação, vocês vão encontrar uma descrição do projeto com o endereço. Já está aqui, ó, todo mundo está vendo aqui na tela, o Neuropsicologia em Casa, para acompanhar. Eu quero agradecer de coração a vocês três por terem... Eu sei que daqui a pouco vocês têm aula, e eu queria mandar também toda a minha gratidão para a professora Rosinda e parabenizar novamente a vocês por esse projeto maravilhoso. Essa é a primeira vez que nós estamos falando, mas não será a última, se vocês me permitirem. Nós podemos conversar mais uma vez sobre, não só sobre o Neuropsicologia em Casa, mas também sobre, vocês são extensionistas e vocês têm outros trabalhos também que atendem as comunidades carentes no Rio de Janeiro. Muito obrigada de coração ao Tairone, a Kelly e a Kesley. Muito obrigada de coração. E eu deixo as últimas palavras para vocês. Você quer falar? Eu posso falar então, Kesley? Pode falar, então. Kelly. Então nada. Kesley? Só... Oi? Pode falar. Então, eu estava finalizando mesmo só... Pode se despedir e deixar novamente o endereço. Agradecendo a Solange e a Unialphaville a oportunidade da gente fazer essa troca, né? E também poder conhecer outras pessoas. Aí Tairone está falando, segue a gente no Instagram. Acho que é isso, gente. Muito obrigada por esse tempinho da manhã compartilhado. Vou comentar de novo com o Instagram da Neuropsicologia e vocês podem entrar lá no nosso perfil. Então, obrigada. Isso. Obrigada, gente. Obrigada à Unialphaville, a Solange, por essa oportunidade, né, da gente estar divulgando. E assim a gente vai, né, nesse momento aí que as redes sociais estão, né, estão sendo tão utilizadas para troca de conhecimento, a gente vai aumentando, ampliando essa rede e conseguindo compartilhar aí um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Em nome da direção da Unialphaville, eu agradeço à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o curso de Psicologia, a professora Rosinda, a vocês do Neuropsicologia em Casa, por ter abrilhantado o nosso Explicando Educação. Até a próxima semana. Um beijo para todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.